Queridos, o que te dá alegria? Antes de nós lermos o texto, deixa eu fazer algumas perguntas para você. O que te dá alegria? Qual é a fonte da sua alegria? Quando você é uma pessoa alegre? Interessante que para alguns a alegria ou a felicidade está relacionado com circunstâncias ou com algum destino desejado. Por exemplo, alguém pode dizer: quando eu conseguir o emprego ou concurso dos meus sonhos, então eu serei feliz, então eu serei alegre. Outro pode dizer: quando eu casar, eu serei alegre. Alguns podem dizer assim: quando essa doença que eu estou enfrentando for curada, então eu serei uma pessoa feliz. E em alguns contextos evangélicos há uma ideia também extremamente errada de um tipo de campanha que muitas vezes se faz no início do ano, mais ou menos assim, 12 dias de sacrifício para 12 dias de vitória, de bênçãos e de alegrias. Eu não sei se vocês já viram isso, mas se eu te perguntar, e se os 12 meses de 2025 não forem de vitória? Se os 12 meses de 2025 não forem de bênçãos? Se você tiver que enfrentar lutas, desemprego, reprovação no concurso, enfermidade e até mesmo um tratamento médico, sua alegria estará condicionada a estas circunstâncias? Vamos ver o que Paulo nos ensina sobre a verdadeira alegria. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, Paulo diz assim à igreja de Filipos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Irmãos, a epístola aos Filipenses foi chamada por alguns como a epístola dos ensinos excelentes. Para muitos, esta é uma das cartas mais encantadoras e atrativas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chega na igreja de Filipos, ou em Filipos, na sua segunda viagem missionária. Isso está registrado lá em Atos 16. Depois, se você quiser dar uma lida, você vai ver que Paulo tinha o desejo de ir para a Ásia, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo o impediu, e numa noite ele tem um sonho de uma pessoa, um varão da Macedônia, o chamando, convocando a ir à Macedônia. Então ele entende que Deus estava o dirigindo para a Europa, para aquele novo lugar onde Deus queria falar. Ele atravessa e do Oriente para o Ocidente, a primeira cidade que ele chega é a cidade de Filipos. Nessa cidade, ao ir orar, como de costume, ele encontra uma asiática, Lídia, que era da cidade de Tiatira, uma comerciante. E lá a Bíblia fala, Atos 16, que ela, ao ouvir Paulo falar, Deus lhe abriu o coração e ela foi alcançada por Cristo. Ela e toda a sua casa.
ao ponto dela falar para o apóstolo Paulo e para aqueles que estavam com ele: fique em minha casa. Insistentemente ela disse: fique em minha casa. E a casa dela passa a ser ali um quartel-general, um local de encontros. A Bíblia fala também que por alguns dias, Paulo pregando naquela cidade, uma jovem escrava vinha por detrás dele e ficava repetindo: estes homens são homens de Deus. E a certo momento Paulo repreende aquele espírito de adivinhação, aquela mulher é liberta, e os homens da cidade, os senhores da cidade, não ficam contentes com isso, e levam Paulo até a praça, julgam ele e Silas, o prendem, e depois de açoitar eles passam ali a noite na cadeia, e a Bíblia fala que por volta da meia-noite houve um terremoto que abalou as estruturas daquelas cadeias. Eles foram soltos, e quando o carcereiro que estava dormindo acordou e viu as cadeias abertas, ele se desesperou, quis tirar a sua vida, e Paulo grita: não faça mal, porque nós estamos aqui. E a Bíblia diz que aquele é o terceiro homem que encontra Jesus, ou que é encontrado por Jesus. Ele e toda a sua casa também é salva e batizada. Interessante, né? Que nós temos uma estrangeira numa colônia romana, que é Lídia, nós temos uma escrava e nós temos um funcionário público, todos alcançados pelo Evangelho. E a igreja de Filipos, esta cidade, a cidade de Filipos, era uma cidade, uma colônia romana, que possuía certa preeminência entre outras colônias, pelo menos por 3 razões. Primeiro, nos arredores da cidade de Filipos existiam minas de ouro e pratas exploradas na época dos fenícios. Na época do apóstolo Paulo, essas minas já estavam exaustas, mas haviam dado grande destaque à cidade de Filipos. Em segundo, essa cidade ela ganha preeminência por conta da sua fundação. Ela foi fundada por Felipe, o pai de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Por isso ela leva o seu nome. Em toda a Europa não existia um lugar mais estratégico do que Filipos. Havia uma estrada, havia Egnácia ou Egnátia, que ligava o Oriente ao Ocidente. Então, para Roma, era uma cidade extremamente estratégica para colocar as suas tropas e para conseguir com que a Pax Romana fosse estabelecida, perdurasse. Mas havia também uma terceira razão por qual essa cidade se destacava. Ela era uma cidade que abrigava soldados romanos veteranos. Após a aposentadoria, esses soldados eram enviados para Filipos. E eles mantinham costumes romanos, falavam o idioma de Roma, usavam as vestimentas romanas, seus magistrados tinham títulos romanos e observavam as mesmas cerimônias de Roma. Isso fica evidente, esse orgulho dos filipenses, quando eles acusam Paulo e Silas, lá em Atos capítulo 16, verso 20 e 21. Eles dizem: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Então, tinha esse destaque dessa cidade. Estes homens se orgulhavam de serem romanos e mantinham toda a cultura romana funcionando. Interessante que quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3 e no verso 20, Paulo vai meio que quebrar este orgulho, dizendo aos filipenses que a nossa pátria está nos céus, a qual nós estamos aguardando o nosso Salvador vir nos buscar. Então essa carta é uma carta rica para o apóstolo Paulo, para a igreja de Filipos, porque essa carta ela tem um teor de agradecimento e ao mesmo tempo encorajamento. Paulo agradece essa igreja por todo o apoio que ela
dava ao ministério do apóstolo Paulo. Olha o que ele fala no capítulo 1 e no verso 5. Ele diz: pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Olha o que ele diz, finalizando o capítulo 4, no versículo 14 ao versículo 16. Ele diz: todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Era uma igreja que apoiava, que estava com o apóstolo Paulo no seu ministério. Então ele escreve esta carta agradecendo o apoio, mas também os encorajando diante das circunstâncias que eles enfrentavam, estavam vivendo. Paulo os encoraja a não olhar as circunstâncias, capítulo 1, verso 28 a 30, mas a manterem-se firmados em Cristo Jesus, que é a nossa eterna alegria. Interessante que Paulo escreve essa carta preso. Ele está preso numa espécie de prisão domiciliar, e ele escreve essa carta, e o tema dessa carta é alegria. Em várias ocasiões, vários versículos, ele vai destacar esta alegria, não baseada em circunstância, não baseada em momentos, não baseada em alcançar algum destino, mas baseada em uma pessoa. Em Jesus Cristo encontramos a santa alegria que preenche a nossa alma. É isso que o apóstolo Paulo vai falar para a igreja aos Filipenses. E o texto que nós lemos, Paulo vai destacar a verdadeira alegria. E eu queria, nessa noite, de forma breve, responder para vocês como nós podemos obter a verdadeira alegria. Como nós podemos obter a verdadeira alegria? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que nós obtemos a verdadeira alegria conhecendo a sua fonte. Conhecendo a fonte da alegria. No verso 4 ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Interessante que Paulo está mostrando a fonte da alegria aqui. Que fonte é essa? Jesus é o único motivo da nossa alegria, da verdadeira alegria. Paulo não dá uma sugestão aqui. A ideia do texto original não é uma sugestão. Sede alegres. Vocês têm que ser alegres. Vocês têm que ficar alegres. Não, ele usa aqui um imperativo, uma ordem. Alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria é predominante na carta aos Filipenses. É isso que Paulo está mostrando. Ele já tinha dito no capítulo 3, no verso 1. Ele já tinha falado isso para os Filipenses. Alegrai-vos no Senhor. Uma ordem. Aqui ele reitera essa ordem duas vezes, no capítulo 4, verso 4. Ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Interessante que quando ele começa o capítulo 4, que se os irmãos lerem depois, os irmãos vão ver que ele está meio que fazendo ali, havia uma disputa na igreja entre duas mulheres, ao que parece duas famílias, mas no primeiro versículo ele vai dizer que, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei de modo firmes no Senhor. Essa firmeza no Senhor é a mesma ideia, a mesma palavra desse sempre no Senhor. Ou seja, a nossa alegria está fundamentada em Cristo Jesus. Ele é a fonte da verdadeira alegria. Apesar de toda a situação que Paulo estava vivendo,
apesar de sua prisão, ele fala isso no capítulo 1, verso 12. Olha o que ele diz no capítulo 1, verso 12. Quero, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar mais desassombro, né? Ou com ousadia a palavra de Deus. Paulo, apesar de toda a sua situação, de toda a provação, interessante que ele destaca a guarda pretoriana, era a guarda de elite de Roma, e alguns estudiosos dizem que, como que essa guarda cuidava do prisioneiro? Paulo era considerado um subversivo, alguém que poderia causar grandes problemas para Roma, e segundo alguns teólogos, alguns estudiosos, havia um revezamento. O guarda tinha que ficar preso com o condenado. E ali havia um revezamento, pelo menos se a gente colocar os turnos do dia, 3 soldados revezavam nessa prisão com o apóstolo Paulo. E ele teve a oportunidade de, nessa circunstância, pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. Não só isso, mas ele diz também que as pessoas, ao verem o seu testemunho, ao verem isso acontecer, começaram a anunciar a palavra de Deus com ousadia. Paulo vai mostrar que a alegria dos filipenses não deve desvanecer, mas deve estar firmada em Cristo, porque a nossa alegria não é em circunstâncias, em destinos finais, mas é em Cristo. É possível ter alegria diante dos sofrimentos, das incertezas, das lutas e das aflições. Um cristão pode se alegrar interiormente, mesmo quando tudo do lado de fora parece sombrio e escuro? Sim, porque a sua alegria é Cristo, em sua união conosco. Essa alegria, e em sua união conosco, nós estamos unidos a Cristo. E essa alegria não se baseia em circunstâncias momentâneas, mas na segurança de estarmos guardados em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo, irmãos, não é que a gente tem que ficar alegre, sabe? Todo assim, sorrindo. As pessoas pensam que a alegria é esse estado é esse sentimento de ficar com um sorriso constantemente no rosto. E nem sempre vai ser assim, porque a vida cristã é uma vida de luta, de batalhas. O reverendo Hernandes diz que a vida cristã é uma guerra, é uma luta, não é um parque de diversões. Certamente haverá dias em que a tristeza tomará conta do nosso coração, que o sofrimento nos atingirá. Mas o que Paulo está mostrando, que a alegria do cristão não está baseada em circunstâncias. Ele não deve depositar a sua alegria em circunstâncias, em momentos adversos, mas em Cristo Jesus. Repare, irmãos, é uma pessoa presa que está escrevendo uma carta de alegria, dizendo: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ele não está dizendo: olha, eu estou preso porque eu tenho pregado, porque eu tenho anunciado, como muitas vezes a gente vê pessoas que às vezes são atacadas por pregar o Evangelho, e ao invés de se alegrarem como os apóstolos faziam, se alegravam de serem zombados por estarem pregando o Evangelho, muitas vezes fazem ao contrário. Tomam um vitimismo: eu estou fazendo porque eu estou sofrendo isso porque eu estou fazendo a obra de Deus, olha, está vendo? E Paulo estava fazendo ao contrário. Ele está mostrando que nós devemos conhecer a fonte da alegria. Jesus é a fonte da alegria. Paulo, lá em Romanos capítulo 8, verso 31, ele vai dizer: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele elenca várias coisas que poderiam
tentar nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E depois ele conclui: nada disso nos separa do amor de Deus. Cristo é a nossa alegria, por Ele nós somos amados, por Ele nós somos salvos, por Ele nos tornamos filhos, por Ele viveremos eternamente. Quer exemplo melhor, meus irmãos, do que o do próprio apóstolo Paulo, que diz, aqui no capítulo 4 e verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual é o contexto disso? Ele vai dizer que ele poderia passar naufrágio, ele poderia passar necessidade, ele poderia estar humilhado, ele poderia ser honrado, ele poderia várias coisas, enfrentar pobreza, riqueza, abastança, fartura. E aí ele conclui que nenhuma destas circunstâncias pode o afastar de Cristo, da alegria dele em Cristo, porque todas as coisas ele podia, porque Cristo estava o fortalecendo. Ele que disse aos Filipenses que todas as coisas dessa terra não passam de refúgio, ou seja, esterco, que para ele o importante era conhecer a Cristo e ser achado por ele, capítulo 3, verso 8 e verso 9. O apóstolo Paulo, que também nessa carta, no capítulo 1 e verso 21, vai dizer que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você conhece a fonte da alegria? Você conhece Cristo e de fato tem nele a alegria que esse mundo não pode te dar? A alegria do crente, meus irmãos, não está baseada nas circunstâncias favoráveis e agradáveis, muito menos na ausência de problemas. Não é na ausência de problemas que nós somos felizes, é muitas vezes enfrentando os problemas e as circunstâncias adversas que nós encontramos a felicidade. O profeta Abacuque, no capítulo 3, versos 17 e 18, um texto conhecidíssimo, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Olha o que ele está dizendo. Pode as coisas estarem caminhando de mal a pior, podem faltar o mantimento, o alimento, as ovelhas podem ter sido roubadas, não tenha gado. Todavia, a minha alegria não está baseada nas circunstâncias do momento, mas no Senhor, o Deus da minha salvação. Em que, ou no que, você tem depositado a sua alegria? Cristo, meus irmãos, é a nossa alegria. Tenha convicção nessa noite, saia daqui nessa noite, convicto de que nele você está guardado, que apesar de toda e qualquer circunstância, Ele é a nossa fonte de prazer e felicidade. É nele, meus irmãos. A vida nessa terra leva, por muito, alguém pode viver 90, 100 anos. Viver 100 anos é viver muito? Sim ou não? Sim. Alguém dizer assim: nossa, a pessoa tem 100 anos, você vai se maravilhar. Imagine 100 anos vivido com muito sofrimento, com muita luta, enfrentando doenças, enfermidades. É difícil, não é? Mas nada disso se compara com a eternidade que está nos preparado. Nada, meus irmãos. A eternidade que Deus nos preparou antes da fundação do mundo. Possa ser que você viva a sua vida enfrentando dificuldades, lutas, problemas, perdas. Possa ser também que você viva a sua vida com bênçãos da parte de Deus, mas tenha a sua alegria firmada em uma pessoa, Cristo Jesus.
e não nas circunstâncias. Ele é o Senhor da nossa alegria. Mas Paulo vai continuar nos ensinando como obter a verdadeira alegria. E em segundo lugar, ele vai nos ensinar que para obter a verdadeira alegria, nós devemos desenvolver atitudes de um coração alegre. Olha o que ele diz no versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O resultado da nossa alegria é demonstrado a todos ao nosso redor. Interessante que essa palavra moderação, para nós é uma palavra única. Se a gente usar moderação no português, é única. Só que aqui, quando Paulo usa essa palavra, o que ele quer falar, e no texto original, a ideia é de amabilidade. De repente, na sua versão, algumas versões, como a NVT, algumas versões mais novas, já traz essa palavra amabilidade. E dentro dessa palavra, do bojo dessa palavra, estão as seguintes virtudes: paciência, cordialidade, gentileza, compreensão carinhosa, caridade, mansidão. Quando Paulo está falando aqui, seja a vossa amabilidade, moderação, conhecida de todos os homens, ele está querendo nos ensinar que a alegria do cristão não é desenvolvida quando ele busca rigorosamente alcançar os seus direitos pessoais, mas quando ele prefere sofrer a injustiça do que cometer a injustiça. Exemplo dos irmãos de Corinto, lá no capítulo 6 da primeira carta, que estavam levando os seus problemas a tribunais de pessoas incrédulas. E Paulo os repreende, dizendo que isso poderia trazer vergonha ao Evangelho. É essa a ideia que Paulo está trazendo aqui. O desenvolver uma atitude de um coração alegre está relacionado à nossa amabilidade, à nossa moderação ou generosidade para com o outro. É aí que nós mostramos o quanto nós somos alegres. Olha o que ele diz no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Essa é a ideia. Somente pessoas que praticam isso conseguem compreender e aprender o segredo da alegria, o segredo de servir, de se doar. É desenvolvendo atitudes de um coração alegre que nós conhecemos e obtemos a verdadeira alegria. Interessante que Paulo vai dizer que para nós alcançarmos essa atitude moderada, nós temos que ter uma forma de pensar. Olha comigo, verso 8. Ele vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Uma pessoa que desenvolve atitudes de um coração alegre é uma pessoa que tem pensamentos diferentes. Pensamento das coisas
lá do alto, como Paulo diz em Colossenses 3:2. O pastor citou aqui pela manhã: pensai nas coisas do alto. O coração reflete, a boca reflete do que o nosso coração está cheio, não é verdade? O Senhor Jesus diz em Lucas 6:45, porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando os nossos pensamentos estão centralizados em Cristo, em sua justiça, nossas ações demonstram frutos da luz, que são bondade, justiça e verdade. Efésios 5:9. É isso que demonstra um coração alegre, o que nós falamos, porque o nosso pensamento está recheado de verdade, de coisas respeitáveis, do que é justo, do que é puro, do que é amável, do que é de boa fama. É isso que o apóstolo está mostrando para nós. Nós desenvolvemos um coração alegre, primeiro, conhecendo a fonte da alegria. Segundo, mantendo uma amabilidade, uma moderação, uma generosidade diante daqueles que estão à nossa volta. Eles olham para nós e compreendem como nós agimos. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 5, texto que o pastor Luciano expôs aqui na quinta-feira, que antes, quando nós estávamos nas trevas, a nossa boca e o nosso coração era preenchido de palavras torpes, de imoralidade, de toda sorte de impureza, de cobiça, de gritaria, amargura e blasfêmia. Mas agora, ao sermos alcançados por Cristo, fomos cheios do Espírito Santo, e a nossa boca e coração é recheado de salmos, hinos, cânticos espirituais, gratidão. Agora somos para com outros benignos, compassivos, perdoando como também Deus em Cristo nos perdoou. É isso que Paulo está mostrando. Obtemos a verdadeira alegria quando desenvolvemos atitudes de um coração alegre. Quando os nossos pensamentos estão recheados, preenchidos com virtudes do céu. Quando o nosso coração é cheio do Espírito Santo. Quando as nossas ações demonstram que verdadeiramente nós somos filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus. Tiago vai dizer na sua carta que não pode da mesma fonte jorrar duas águas, amarga, boa. Da nossa boca, irmãos, não pode sair coisas boas e coisas desagradáveis. Como você tem demonstrado a sua alegria em Cristo? O que tem preenchido o seu coração? Qual o teor das suas palavras? Você é uma pessoa irascível, que se irrita com facilidade, sempre reclamando, amaldiçoando as coisas e as pessoas? Cuidado, meu irmão, seu coração pode estar preenchido com os vícios do velho homem. As pessoas ao olhar para você vai dizer: você é crente mesmo? Você é cristão? Você é evangélico? Os seus vizinhos, a sua família. Repare que um coração alegre, que conhece a verdadeira alegria, ele desenvolve atitudes alegres. Porque mais do que nunca, irmãos, nós fomos alcançados por uma mensagem de alegria, as boas novas. O Evangelho é a mensagem de alegria para pecadores que estavam caminhando a passos largos para o inferno. Mas em algum momento aprouve Deus, pela pregação da palavra, nos alcançar. E então nós fomos transformados. Obtivemos alegria ao conhecer o Evangelho. Clame a Cristo hoje, meu irmão, para que Ele te ajude a encontrar nele a verdadeira alegria.
Peça ao Santo Espírito que te preencha com os frutos dele. Aliás, é a alegria. Para que as suas ações demonstrem o novo homem e a nova mulher, criados em justiça e retidão, procedentes da verdade. Tome cuidado. Não deixe que o velho homem e a velha mulher te domine, ao ponto das pessoas olharem para você e não poderem ver as boas novas de alegria na sua vida. Desenvolva atitudes de um coração alegre. Peça ao Espírito Santo. Daniel, eu sou tão bravo, Daniel. Peça que o Espírito Santo te ajude. Não há nada impossível para Deus. Ele pode quebrar o nosso coração, o nosso gênio forte. Não, mas eu sou de família italiana. Eu sou espanhol. Eu, no caso, sou de família espanhol. Né? Até conversávamos ali com a minha conterrânea. Meu avô, né, na verdade, era espanhol. E aí, a gente às vezes, na hora da raiva, diz, não, é porque é do meu gênio. Não, mas quando nós somos alcançados por Cristo, o velho homem morre. Não há resquícios do velho homem. Ele tem que ser sepultado. E o novo homem tem que nascer, criado à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Peça a Cristo, peça ao Espírito Santo nessa noite, que te ajude a desenvolver um coração alegre, um coração que transborda através das palavras a alegria do Senhor Jesus. Mas em último lugar, Paulo vai nos ensinar como obter um coração alegre. Como obter a verdadeira alegria. Em terceiro lugar, Paulo vai dizer que nós obtemos um coração, ou a verdadeira alegria, confiando no cuidado de Deus. Olha o versículo 6 que ele fala. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, Paulo vai dizer que nós obtemos a verdadeira alegria confiando no cuidado de Deus. Charles Spurgeon disse certa vez que a ansiedade, ela não tira o problema do amanhã, ela só tira a alegria de hoje. A ansiedade é o grande mal que nós temos visto. E aqui, deixa eu fazer um parênteses. Eu não estou falando de uma ansiedade patológica, uma ansiedade que você precisa cuidar, tratar com profissionais. A gente sabe, a gente tem que fazer uma consideração que pessoas precisam, muitas vezes, de profissionais, de um aconselhamento pastoral. Eu estou falando daquela ansiedade que muitas vezes quer antecipar as coisas, quer trazer para hoje algo que não aconteceu ainda e nem muitas vezes acontecerá. A ansiedade, ela tem o poder de nos enganar. Às vezes nós sofremos por problemas que nunca vão ocorrer. A ansiedade, ela é ineficiente. O Senhor Jesus diz lá em Mateus 6:27, qual de vocês, por mais preocupados que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Ou seja, a ansiedade não fará nada. Ela não pode acrescentar nada, ela é ineficiente. E a ansiedade muitas vezes ela é incrédula. Muitas vezes ela tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. Paulo vai mostrar que nós obtemos a verdadeira alegria quando nós confiamos no cuidado de Deus. Reverendo Hernandes diz que a ansiedade é uma eloquente voz da incredulidade.
A ansiedade é a incapacidade de crer que Deus está no controle. A ansiedade ocupa o nosso coração quando tiramos os olhos da majestade de Deus para fixá-los na grandeza dos nossos problemas. Paulo vai mostrar: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ou seja, não andeis preocupados, aflitos, desesperados. E aí ele vai dar o remédio, ele vai dar o antídoto. Ele vai dizer: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O remédio, meus irmãos, para a ansiedade é a oração. Por isso ele diz: em tudo, porém, por meio da oração, súplica e petições sejam conhecidas diante de Deus as nossas orações. Interessante que ele fala oração, súplica e petição, e tudo é a mesma coisa, mas ele vai aprofundando. Oração, aí súplica é o clamor, é derramar o coração diante de Deus, é rasgar o coração. E não só isso, ele fala petições. Deus sabe, a Bíblia fala que antes que as palavras cheguem à nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos dizer. Mas nós temos também que falar. O nosso coração tem que, a nossa boca tem que verbalizar o que o nosso coração está sentindo. É isso que o apóstolo está nos ensinando, que o remédio para a ansiedade é falar, é verbalizar o que o coração está sentindo. Pedro vai dizer, o apóstolo Pedro na sua carta, primeira carta, capítulo 5, verso 7, que devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Eu pesquisando achei um autor chamado W.W. Walford. Ele escreveu o seguinte, alguns dizem que é um pedaço de um hino, mas ele escreveu algo bonito. Ele disse: doce hora de oração, que me tira de um mundo conturbado e me conduz ao trono de meu Pai. Ali são conhecidas as minhas necessidades e desejos. É na oração, irmãos, que nós podemos rasgar o nosso coração diante de Deus e dizer: Pai, não está fácil, mas eu creio que o Senhor é a minha alegria. Está difícil passar por esses exames, passar por esses tratamentos, passar por essa perda, mas eu creio que o Senhor é a fonte da minha alegria. Ainda que todas as coisas estejam caminhando de mal a pior, o Senhor é a fonte da minha alegria. Paulo vai mostrar que quando nós derramamos o nosso coração diante de Deus, expressando as nossas petições, as nossas súplicas, com ações de graça, há um resultado. Há um resultado diante de tudo isso. Uma paz que transcende a mente humana. Verso 7 ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Alguém certa vez disse que a paz é o sorriso de Deus refletido no coração do crente. O profeta Isaías, no capítulo 26, no verso 3, ele disse: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo coração é firme, porque ele confia em ti. Pode ser que as coisas não estejam muito boas, mas Deus nos dará paz para enfrentá-las, para passar por elas. A paz que excede todo entendimento. Irmãos, é muito lindo isso, porque quando a gente entende o que Paulo traz aqui, a paz que guarda o coração, a ideia do apóstolo Paulo, olha que interessante. Essa paz de Deus que guarda o coração, Paulo está trazendo a ideia do sentinela, do soldado romano que ficava armado à porta da cidade. Essa palavra guardará, essa é a ideia de Paulo.
Os filipenses estavam acostumados a ver sentinelas romanas montarem guardas às portas da cidade. Assim também, se bem que num sentido mais profundo, a paz de Deus montará guarda à porta do nosso coração e da nossa mente. Deus impedirá que a torturante angústia corroa o coração, que o manancial da vida, a fonte do pensamento, a fonte da vontade, dos sentimentos sejam corroídos pela ansiedade. Que nós possamos orar nessa noite e dizer: Senhor, monte guarda no meu coração, a sentinela vigie o meu coração, para que as circunstâncias do momento, as situações do momento, as dores do momento não invadam o meu coração, mas que eu experimente a paz que a mente humana não pode explicar, a paz que o governo humano não pode estabelecer, a paz que nenhum tratado que este mundo possa fazer consegue, a paz que excede todo entendimento. Meu querido irmão, o que tem trazido ansiedade e incerteza para o teu coração? Nesse novo ano que se inicia, o que tem feito com que você duvide do cuidado e da providência de Deus? Daniel, o pastor disse aqui de manhã, o governo, as taxações que virão, a economia, o medo da perda de alguém que está enfrentando uma situação, um problema, uma enfermidade, o que muitas vezes tem roubado, ou muitas vezes tem feito com que você tenha dúvidas do cuidado de Deus sobre a sua vida. A verdadeira alegria é confiar que Deus está no controle. Creia, meu irmão e minha irmã, que Deus está no controle de todas as coisas. Paulo diz, Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Jó, depois de enfrentar aquela provação, grande provação que nós conhecemos, lá no capítulo 42, ele declara algo lindíssimo. Ele diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Mas ainda ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Que nós possamos experimentar essa alegria que é uma pessoa, e não uma circunstância favorável, e não um destino a ser alcançado, mas Cristo Jesus. A Bíblia diz, o Senhor é a nossa alegria, a nossa força, é Ele que tem guardado os nossos corações. Conheça a fonte da alegria, desenvolva atitudes de um coração alegre, os frutos do Espírito Santo, e mais do que nunca, confie em Deus. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de nós. Por mais que as situações sejam desfavoráveis, Deus está no controle de todas as coisas. Amém, meu irmão? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, eterno Deus, Senhor Jesus, Deus triuno, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes o nosso coração humano, falho, pecador, deseja se amparar em circunstâncias favoráveis. Os nossos olhos tentam enxergar situações agradáveis. As nossas mãos querem apalpar algo que nos traga segurança, para que aí sim possamos, de alguma forma, experimentar um sentimento alegre. Mas, Senhor, a Tua palavra nos mostra que a alegria não está baseada em circunstâncias favoráveis
ou ausência de problemas. A tua palavra nos ensina que a alegria é uma pessoa, é o Senhor Jesus. O Senhor é a fonte da nossa alegria. E nessa noite, meu Deus, quem sabe pessoas que aqui estão, ou nos acompanhando de seus lares, têm enfrentado problemas, as situações adversas, onde muitas vezes a tristeza tem batido a porta do coração. Pai, que nessa noite elas se agarrem em Ti, porque o Senhor é a fonte da nossa alegria. Que elas entendam que a única alegria verdadeira está no Senhor, o Deus da nossa salvação, o Deus que nos alcançou, o Deus que nos salvou, o Deus que nos santificou, o Deus que nos glorificará um dia, e para sempre teremos o corpo de glória. Pai, nos ajude nessa caminhada cristã, a desenvolver atitudes de um coração que esboça alegria, um coração que transborde alegria, mesmo em situações adversas, mas que nós possamos, através da nossa moderação, da nossa amabilidade, da nossa generosidade, do nosso comportamento, demonstrar que a nossa alegria não está baseada em circunstâncias, mas no Senhor, que nós recebemos do Senhor as boas novas, o Evangelho da salvação, e mais do que nunca, Pai, nos ajude nesses dias, nesse ano, a confiar no Teu cuidado, a rasgar o nosso coração diante da Tua presença, através da oração, a suplicar, a clamar a Ti, Senhor, para que venha ao nosso favor, e assim, Pai, possamos experimentar a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda o nosso coração, que monta sentinela à porta do nosso coração e da nossa mente. Nos ajude, Senhor, nos ajude a experimentarmos a verdadeira alegria, que o homem não pode oferecer, que o dinheiro não pode oferecer, que o governo não pode oferecer, mas a alegria que só podemos encontrar e desfrutar no Senhor, em Jesus Cristo, no Evangelho Santo. Essa é a nossa oração com fé, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe, em nome de Jesus.